Quando vocês chegaram na graduação, eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: o que era psicologia? E daí surgiram diversos tipos de respostas, como a psicologia é o estudo da alma, a psicologia é o estudo da mente, a psicologia é o estudo do inconsciente, a psicologia é o estudo do comportamento humano, a psicologia ela estuda a percepção. Reparem que a gente não tem uma definição clara sobre o que venha a ser a psicologia. Obviamente, nós não temos um objeto de estudo único. E isso não nos torna, na verdade, uma ciência paradigmática, mas isso vai nos tornar uma ciência pré-paradigmática. E há então um campo muito longo, um campo vasto, que a psicologia precisa crescer e se aprimorar para chegar a ser ciência. E são respostas como essas que a gente busca nesse texto intitulado O que é Psicologia, para entender o que a psicologia estuda. Será que a psicologia está fazendo hoje alguma distinção daquilo que a filosofia fazia? Se a gente quer ser ciência, em que a gente tem que se ancorar? Quais são as perguntas que um psicólogo faz? Quais são as diferenças entre um psicólogo, um psiquiatra e um psicanalista? E qual será mesmo a definição da psicologia, se ela é realmente ciência? Além disso, a gente vai buscar estudar e compreender quais são as áreas que a psicologia estuda e onde o psicólogo, então, ele deve atuar. Até porque, quando a gente entra na graduação, a gente tem um foco e uma ideia de que a psicologia é somente a psicologia clínica. E a gente acaba descobrindo ao longo do curso, ao longo dos estágios das disciplinas, que ser psicólogo não é somente clinicar. Ser psicólogo é estar onde o comportamento estiver presente. É criar condições, é criar manejos para que a gente consiga analisar, descrever, prever e modificar o comportamento das pessoas para gerar nelas uma qualidade de saúde muito melhor do que a qualidade anterior. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que há várias maneiras de se conhecer o objeto de estudo de uma ciência. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente pergunta o que um psicólogo faz, o que um psicólogo estuda? Então há várias formas com que eu consiga saber, investigar e analisar aquilo que ele está fazendo. A primeira forma é o quê? O que um estudioso da área faz ou o que o estudioso dessa área pesquisa? O que nós psicólogos andando investigando? O que nós buscamos investigar? Estudar a percepção, estudar a memória, estudar o comportamento, estudar a consciência das pessoas. Então, o primeiro passo é olhar para a área de investigação e as pesquisas que a nossa área tem feito, para aí sim a gente começar a conseguir encontrar os objetos de estudos da psicologia. A segunda forma de saber o que um psicólogo faz é através da área, através do campo de atuação desse profissional. E todos nós sabemos que existem psicólogos que atuam em diversas áreas, em diversos lugares. Então a psicologia ela é uma área muito ampla que hoje ela não se restringe somente ao campo clínico. Ela não se restringe somente a você estar lá no consultório atendendo um paciente. É possível que você seja um psicólogo home care, que vai atender as pessoas em casa. É possível que você trabalhe com trânsito, é possível que você trabalhe nas escolas, nas organizações e até nas mídias sociais, como por exemplo o Facebook e o Instagram. Ao mesmo tempo, existem hoje psicólogos que se envolvem com concepções políticas para criar estratégias preventivas e interventivas de comportamento humano para melhorar a saúde das pessoas. Olha como a nossa área é uma área rica. Então, duas formas de se conhecer aquilo que a gente faz é olhar para aquilo que o psicólogo pesquisa, para aquilo que ele investiga, e o segundo ponto é olhar para a sua área de atuação. Só que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês a partir do momento que vocês entraram na graduação em psicologia. Muitas pessoas têm medo de conversar com um psicólogo. E a gente tem algumas ideias errôneas que as pessoas fazem sobre a nossa profissão e sobre o nosso campo de atuação. Por que as pessoas têm medo de conversar com a gente? Eu acho que as pessoas elas pensam que a gente consegue invadir a mente delas, ou que a gente, por exemplo, consegue saber se as pessoas estão mentindo, saber se as pessoas estão o que elas estão sentindo.
Isso dá uma ideia, uma conotação de invasão de privacidade. E aí abre espaço para a nossa área ser uma área em que as pessoas ainda temem. Sem contar aquela rotulação que as pessoas dizem de que psicólogo é psicólogo de gente doida, que psicólogo é psicólogo de gente maluca. Então você vê gente dizendo, eu não vou ao psicólogo não, porque psicólogo é coisa de doido. Então são estigmas, são preconceitos que são criados em relação à nossa profissão. Então a gente precisa aprender, enquanto ciência, enquanto profissão, a desconstruir essas ideias. E a segunda ideia errônea que a gente tem dentro da psicologia é essa aqui que eu acho muito interessante. Algumas pessoas, alguns indivíduos dizem que já nascem psicólogos. Eu lembro que quando eu perguntei para vocês, por que vocês foram fazer psicologia lá no Unifasb, vocês disseram para mim assim, olha professor, eu fui fazer psicologia, escolhi psicologia porque eu sempre me senti psicólogo. Peraí, psicologia é uma área, uma construção social. É um conhecimento que é construído a partir de intervenções sociais. Como é que esse conhecimento que é construído a partir de intervenções sociais, ele pode passar a ser uma condição biológica? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é impossível você ter uma genética que te predispõe a ser psicólogo. Assim como não há uma genética que predispõe a pessoa a ser médico, engenheiro, economista, filósofo. Essas concepções, elas são totalmente aprendidas. Então, talvez ao longo da sua vida, talvez ao longo da sua história, você tenha, então, escutado as pessoas, dado conselho para as pessoas, e você se julgou e se habilitou entendendo que você é uma pessoa que é um psicólogo nato, Eu nasci para a psicologia. Mas não. Como a psicologia é uma área construída socialmente, a gente não nasce psicólogo, a gente se torna psicólogo. Porque se a gente nascesse psicólogo, não faria sentido nenhum, por exemplo, eu dar aula para vocês, não faria sentido nenhum eu também ter ido fazer psicologia e me aperfeiçoar em outras áreas da psicologia. Então favoritem aí, Isso são ideias errôneas que todos nós fazemos sobre a psicologia. E nós precisamos desconstruir essas ideias errôneas. Outra ideia errônea que as pessoas têm a respeito da psicologia, que os testes psicológicos informam automaticamente sobre aspectos desconhecidos e conhecidos. Se você já foi reprovado no exame psicotécnico, você sabe muito bem aquilo que eu estou falando. Provavelmente você deve ter saído de lá com uma sensação de que, nossa, eu sou uma pessoa tão ruim assim, ou eu tenho problemas gravíssimos de personalidade ao ponto de me impedirem de dirigir. Não, os testes psicológicos, é uma ideia errônea que as pessoas têm, eles não informam automaticamente sobre aquilo que a gente é, mas eles dão pistas sobre as condições sobre qual a gente vive. Então pode ser que aquele dia que você foi reprovado lá no exame psicotécnico, você não estava bem, você não dormiu bem, você não alimentou bem, você, por exemplo, naquele momento estava se sentindo ansioso por causa da condição da pressão de uma prova, ao ponto de não conseguir responder de uma forma assertiva. Então é necessário também desconstruir essas ideias. Por exemplo, quando as pessoas vivem fazendo testes em redes sociais, elas tomam aquelas ideias, daqueles resultadozinhos fajutos que saem lá nas redes sociais, como se aquilo fosse um critério exclusivamente de verdade. Isso é uma ideia que todos nós precisamos desconstruir. Outra ideia errônea sobre a psicologia é que a gente faz uma confusão entre o trabalho do psicólogo, a gente faz uma confusão entre o trabalho do psicanalista e a gente faz confusão entre o trabalho do psiquiatra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São três áreas diferentes, concepções diferentes e mundos diferentes. O psicólogo é aquele que trabalha com capacidade de diagnóstico, capacidade de intervenção de problemas psicológicos. Para ser um psicólogo, é necessário que você estude 5 anos, faça uma graduação em psicologia com uma carga horária de mais ou menos 300 horas, no mínimo 300 horas de estágio, para que você consiga se habilitar como psicólogo. Então, para ser psicólogo, é necessário ter graduação. E para atuar como psicólogo, é necessário ter o registro no Conselho Regional de Psicologia do seu estado. Sem o registro, você é graduado em psicologia. Você não é psicólogo, portanto, você não pode atuar. Quando a gente fala do psicanalista, aí eu sou até meio,
difícil de dizer, mas a psicanálise, para começar, ela não é psicologia. A psicanálise é uma área independente da psicologia. Tá, mas eu quero ser psicanalista, o que eu preciso fazer? Para fazer psicanálise, para ser psicanalista, você não precisa passar por um curso de psicologia. Basta que você tenha qualquer tipo de graduação em ensino superior, basta que você faça um curso regulamentado pela IPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, e basta que você faça no mínimo 5 anos de análise para se tornar um psicanalista. E outra coisa, psicanálise não é profissão. Então, quando o indivíduo faz terapia exclusiva com um psicanalista, automaticamente ele não tem a garantia de que vai ter um conselho que vai regulamentar aquela prática ou que vai garantir o sucesso daquilo ali caso aquilo dê algum problema, tá certo? Então, mas é possível ser psicólogo e psicanalista? Sim, é possível. É possível fazer psicologia trabalhando com abordagem psicanalítica. É possível ser psicanalista sem ser psicólogo? É possível, desde que você faça o curso pela IPA, faça 5 anos de análise e tenha qualquer tipo de graduação em curso superior. Agora, o psiquiatra. O que será que o psiquiatra faz? O psiquiatra é um médico, então quando ele termina a graduação em medicina, ele sai como clínico geral e ele vai fazer uma residência de 2 anos e meio a 3 anos em psiquiatria. Ou seja, ele vai atuar e estudar intervindo no campo das chamadas doenças mentais. A partir do momento em que ele faz essa residência, ele se torna um psiquiatra. Mas o que será mesmo que o psiquiatra faz? Apesar do psiquiatra poder fazer psicoterapia, a maioria dos psiquiatras abdicam dessa condição e acabam trabalhando somente com condições medicamentosas. Em tese, o psiquiatra é aquele que vai medicar o paciente que está com depressão, o paciente que está com ansiedade, o paciente que está com surto psicótico, enquanto o psicólogo vai fazer o trabalho de reabilitação das condições normais desse indivíduo. Então, muita gente confunde psicólogo, psicanalista e psiquiatra. Muitos alunos de psicologia não sabem fazer essa distinção. Então eu quero que vocês aprendam, que vocês entendam que essas 3 áreas aqui que eu estou apontando são áreas totalmente distintas. Então, uma coisa é psicologia, outra coisa é psicanálise e outra coisa totalmente diferente é a psiquiatria. E aí surgem perguntas, o psicólogo pode medicar? Não, o psicólogo ele não pode medicar. Por quê? Porque a medicação é um trabalho exclusivo do psiquiatra. E aí então vai surgir um outro questionamento que a gente pode discutir em outro momento. Será que o psicanalista ele faz o mesmo trabalho do psicólogo? Então, se ele faz o mesmo trabalho do psicólogo, faz sentido, então, eu fazer 5 anos de graduação? Então, são reflexões que a gente precisa pensar. E a gente precisa, então, aprender a pressionar o nosso conselho para que essas práticas do psicólogo, elas sejam bem regulamentadas. Por quê? Vocês vão aprender lá em ética profissional comigo que a única prática regulamentada que o psicólogo tem e que ele pode fazer é só simplesmente aplicar testes. Outras áreas não podem aplicar testes psicológicos, mas podem ter psicoterapia, podem fazer basicamente aquilo que a gente faz. Então são coisas que nós precisamos discutir enquanto ciência e profissão. E aí, quando a gente fala dessas ideias errôneas, a gente precisa perguntar então a natureza da psicologia. O que a psicologia ela estuda? Então vocês devem ter encontrado no texto aí vários tipos de perguntas, indagando ou questionando sobre o que a psicologia estuda, sobre qual fenômeno que ela se dedica a olhar. Eu separei algumas perguntas aqui que eu achei mais interessantes para a gente verificar. Olha, o psicólogo ele estuda então como é que ocorre o processo de aprendizagem, ou seja, como é que a gente aprende. E será que essa aprendizagem é semelhante nos animais? Será que nós aprendemos da mesma forma como os animais aprendem? Então, por exemplo, surgiu uma área da psicologia chamada etologia, que é a área de estudo do comportamento animal. Essa área, basicamente, estuda o comportamento do animal no seu habitat natural e em habitats controlados. Skinner, por exemplo, foi o precursor da análise do comportamento, um dos sucessores de Watson na análise do comportamento. Ele fez muitas pesquisas com animais como pombos, como chimpanzés
e ratos, né? O que o Skinner descobriu? O Skinner descobriu que alguns princípios básicos de aprendizagem que ocorrem com o comportamento animal são semelhantes aos princípios básicos que ocorrem com o comportamento humano. Não significa que a gente vai dizer que o animal e o homem são semelhantes, mas significa dizer que alguns princípios, algumas condições são muito peculiares, são muito próximas e a gente aprende dessa forma. Então, uma das coisas que o Skinner descobriu foi a ideia do reforço. O que é o reforço? O reforço é uma consequência que fortalece o comportamento. E ele descobriu isso estudando o comportamento animal. Então, quando o pombo bicava um disco, ele recebia um alimento. Esse alimento aumentava a probabilidade do pombo bicar o disco de novo. Então, você, por exemplo, quando você participa da minha aula e ao mesmo tempo eu acabo te elogiando pela pergunta interessante que você fez, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando o seu comportamento. A probabilidade de você vir a interagir comigo de novo é muito maior. A segunda pergunta que a gente pode fazer é o que motiva o comportamento? O que nos motiva? O que nos leva a fazer determinadas coisas? Ora, essa é uma área muito interessante da psicologia. As áreas que estudam o comportamento motivacional das pessoas. O que tem feito com que as pessoas estejam perdendo a motivação em tempo de pandemia? Reparem que o isolamento social, por exemplo, e o distanciamento, ele tem diminuído à medida que os dias estão passando. Percebam que as pessoas estão perdendo a motivação em relação ao isolamento e distanciamento social e estão aumentando a motivação em relação ao aproximamento social. Então, nós, psicólogos, ou melhor, aproximação, né? Nós, psicólogos, precisamos, então, identificar o que motiva o comportamento das pessoas. O que leva vocês, por exemplo, a ficarem 5 anos estudando na universidade para se tornarem psicólogos? O que leva vocês que, pelo fato de toda a crise que nós estamos passando, todas as dificuldades que nós estamos enfrentando juntos nesse momento, inclusive até gravando aulas e estudando a partir desses vídeos, a manterem ainda estudando, mantendo um comportamento dentro de casa de comprometimento com os estudos. Então é objetivo do psicólogo, é função do psicólogo estudar essas condições. A segunda natureza que a psicologia estuda é porque a gente esquece determinadas coisas de uma forma mais rápida. Se eu perguntar para você o que você comeu dia 12 de maio do ano passado, provavelmente você não vai saber me dizer. Agora, se você tiver comido uma comida no ano passado e essa comida tiver feito muito mal para você, provavelmente você vai conseguir lembrar. Os estudos da psicologia apontam que quando uma condição envolve e provoca condições de sentimento em nós, nós temos mais condição de lembrá-las do que quando elas não provocam sentimento. Vocês já devem ter escutado aquele ditado, né? Quem bate esquece, agora quem apanha não esquece. Por quê? Porque quando a pessoa apanha, envolvem condições sentimentais, a não ser que o pau que você deu na outra também envolve uma questão de vingança, de ironia, de raiva. Aí você não vai esquecer nunca. Então a maioria dos eventos que a gente lembra, então você observa aí os eventos da sua infância, a maioria dos eventos que você é capaz de lembrar são eventos que envolvem as questões sentimentais. E é parte da psicologia, então, por que a gente esquece uma coisa mais do que a outra, por que outras coisas a gente lembra de uma forma muito mais assertiva. Outro ponto importante que a gente pode tentar entender na psicologia é por que algumas pessoas são mais criativas do que as outras. Né? Se todo mundo, tecnicamente, nasce no mesmo ambiente, por que seu irmão, por exemplo, vive na mesma família que você e você é mais criativo do que ele ou ele é mais criativo que você? De onde nascem essas estimulações de diferenças individuais? Então, são objetos também que a psicologia estuda. Reparem, então, que ser psicólogo não é uma coisa fácil. Olha um monte de evento, olha o quanto de evento eu estou falando e eu estou descrevendo para vocês sobre aquilo que a gente estuda. O terceiro ponto, então, que a gente pode verificar dentro da psicologia é de que forma o grupo pelo qual a gente vive influencia o nosso comportamento. Aí eu gostaria, então, de destacar e dar um destaque muito grande para a psicologia social, que é a psicologia que estuda a forma como o grupo influencia o comportamento do homem e como o homem influencia o grupo. Todos nós somos seres sociais, nós vivemos em grupos e nós precisamos de grupos para viver. Se não fosse pelo grupo, pelo meio social que a gente vive, a gente não desenvolveria linguagem, a gente não desenvolveria conhecimentos abstratos, a gente não desenvolveria algumas práticas culturais. Então o grupo, ele influencia na forma como a gente veste, naquilo que a gente come, naquilo que a gente consome, no uso que a gente faz das redes sociais hoje. Então todos nós somos produtos do grupo pelo qual nós vivemos.
todos nós, somos produtos sociais. Então a psicologia se esbarra muito na psicologia, porque ela precisa compreender de que maneira o grupo vai influenciar no comportamento do indivíduo. Ou seja, de que forma a sociedade, o grupo influencia no comportamento do seu paciente. Então, o seu paciente também ele é produto das contingências ou das condições sociais pelo qual ele vive. E aí a terceira natureza da psicologia, né, é que os psicólogos eles vão buscar então respostas para isso, estudando então o comportamento humano e estudando então o comportamento animal. Mas esses estudos eles não podem ser feitos de qualquer forma. Eles precisam ser feitos utilizando métodos objetivos, métodos científicos. Então não basta simplesmente olhar para alguém, interpretar aquilo que alguém diz e falar sobre aquilo. Eu já disse para vocês, isso são fenômenos de interpretose. Então, para fazer ciência, para estudar o comportamento humano, eu preciso então fazer isso de forma objetiva e preciso fazer isso de forma sistemática. Mas para que eu consiga fazer isso de forma objetiva, sem deixar com que a minha subjetividade afete aquilo que eu estou observando, existem então métodos científicos dentro da psicologia. É por isso que essa disciplina chama psicologia, ciência e profissão. Ou seja, como é que eu vou pensar a psicologia, o comportamento do outro de uma forma científica, sem deixar com que as minhas impressões pessoais afete a forma como eu vou estudar aquilo? É muito difícil, por quê? Porque todos nós nos comportamos, todos nós vivemos no mundo e às vezes as nossas impressões pessoais acabam então, de certa forma, afetando aquilo que a gente olha aos outros. Então, para que a gente consiga compreender o comportamento humano, eu não posso olhar somente para o que o indivíduo faz. Eu preciso compreender, então, o meio onde ele vive, a família que ele vive, a sociedade em que ele vive. Então, o meu trabalho é muito mais complexo do que vocês imaginam. Então, quando o paciente está diante de mim lá no consultório, eu preciso entender que o consultório é uma parte somente daquilo que ele vive e que o mundo real dele é muito diferente do mundo que ele traz para mim lá dentro do consultório. Então, por quê? Eu preciso analisar a família dele, onde ele aprendeu a se comportar daquela forma, que condições estão mantendo o comportamento dele, como é que o comportamento dele está interagindo com a sociedade pelo qual ele vive, como a sociedade está julgando ou não julgando aquilo que ele faz. Então, não basta simplesmente olhar para vocês estudando aí em casa e me assistindo. Eu preciso entender as condições que estão afetando o comportamento de estudar de vocês. Eu preciso entender que no momento que vocês me assistem, deve estar um monte de coisa em volta de vocês aí, é mãe, pai conversando, o cachorro do vizinho latindo, como o meu acabou de latir aqui agora. Então uma série de coisas acontecem que vão afetar o comportamento. Então ser psicólogo não é uma tarefa fácil. Ser psicólogo é analisar outras circunstâncias e outras condições que vão além do simplesmente o comportamento do indivíduo que está ali diante de vocês. E aí, por isso que a psicologia é uma ciência biopsicossocial. Né? Então, por exemplo, o que significa dizer biopsicossocial? Significa dizer que a psicologia ela está ligada às concepções biológicas. É por isso que a gente precisa estudar bases biológicas do comportamento humano para entender como é que algumas condições genéticas nos predispõem. É necessário, então, compreender que os aspectos psicológicos eles surgem a partir da interação que o indivíduo tem com o mundo. É necessário, então, compreender o terceiro aspecto, que é o aspecto social, ou seja, entender que ninguém é isolado no mundo e que a gente só se constrói como um homem graças a esses aspectos sociais. Então, a psicologia é uma ciência biosocial ou biopsicossocial, porque ela está muito próxima das ciências biológicas e, ao mesmo tempo, ela está muito próxima daquilo que a gente chama de ciências sociais. Então, por isso que a gente, às vezes, não é da área de saúde, a gente é da área de humanas. Por quê? Porque as condições sociais afetam de forma direta as pessoas pelo qual a gente convive e as pessoas pelo qual a gente trata. Tá certo? Então, essa é a nossa primeira parte da nossa aula. Depois eu vou gravar a segunda parte e eu já vou liberar para vocês. Tá certo? Estudem essa primeira parte, anotem, tirem dúvidas, né? Coloquem as dúvidas aí no papel que nós vamos esclarecer depois no próximo horário. Tá certo? Meus amores, beijo, dedicação e forte abraço. Valeu!